Beleza, voltei. Mas assim, é uma sensação geral. Essa coisa de aula remota, para gente que está acostumado, né, já trabalha com essas disciplinas de forma presencial, a gente tem muito receio muito receio na queda da qualidade da absorção de conteúdo de vocês. E isso é inegável, a gente percebe que nem todos os alunos se adaptam a esse formato remoto, porque depende, né, ou exige muita disciplina de vocês, de estarem entrando no AVA, realizando as atividades, né, postando lá as resoluções dos exercícios e depois eu indo lá para verificar quem enviou as atividades, postou e tal. E a gente percebe, inclusive, no decorrer do semestre, que muitos alunos acabam dando a impressão de que abandonaram nossas disciplinas porque a carga de trabalho, pelas disciplinas estarem sendo online, parece que aumenta muito. Porque vocês acabam, por exemplo, eu estou em casa ou no trabalho, mas sobrou um tempo, vou entrar no AVO para ver as atividades que eu tenho para fazer. E aí vocês acabam vendo que tem, por exemplo, 5 disciplinas cheias de atividade para fazer e aí vocês acabam tendo que dar prioridade às disciplinas que estão com as datas de vencimento das atividades mais próximas de chegar ao fim, né? Então, eu, por exemplo, aqui, já entrando um pouco na forma como a gente vai trabalhar na disciplina, eu costumo dar prazos longos para as entregas das atividades, porque eu sei como é que é a realidade de quem está fazendo o curso online. Até mesmo porque existem disciplinas que, quando vocês entram no curso superior, elas são mais puxadas. Por exemplo, a introdução ao cálculo, né, ou cálculo, programação para quem não é da área de informática e que está conhecendo agora programação, né? E a nossa disciplina em particular, ela é uma disciplina que na verdade ela não teria pré-requisito nenhum, né? Qualquer um poderia fazer e entender bem o que a gente vai tratar aqui, porque a gente vai falar na verdade sobre o computador em si, né? O que é um computador, né? O que é a máquina, como são as representações dos dados na máquina, né? A aplicação dos componentes dentro do sistema computacional, né? Suas funções. Então são coisas que não exigem muito assim, a raciocínio, né? Prática com exercícios para você aprender ou aguçar, né? Por exemplo, no caso de programação, a habilidade de programar, né? Você tem, sim, alguns exercícios que a gente vai trabalhar sobre questão de cálculo numérico, de cálculos computacionais, né? Aritmética computacional, mas isso daí, como eu falei, né? Eu vou passar vídeos demonstrando como resolve exercício e a nossa geração, a minha não, né, mas a de vocês, e aqui eu me coloco na geração de vocês, agora no papel de professor, né? Nós estamos já nos acostumando muito com essa coisa de aprender vendo o YouTube, por exemplo, né? Tudo que você vai fazer em casa, né? E que você nunca teve experiência com aquilo, por exemplo, eu queria agora, sei lá, instalar um filtro lá na minha cozinha, por exemplo. Pô, mas esse filtro chegou, eu nunca mexi com filtro na minha vida. Vou abrir um vídeo no YouTube, vou ver como é que instala esse filtro no YouTube. Com meia hora você está lá, botando a mão na massa e instalando esse filtro, por exemplo. Então, eu entendo que quando eu coloco esses vídeos para vocês demonstrando a resolução de exercício, a coisa funciona
de forma similar, né? E aí, assim, por que eu falo que esse formato gera angústia, né? Porque eu chego, coloco, por exemplo, vídeos, coloco atividades, e aí às vezes ficam lá 15 dias, 20 dias, 2, 3 alunos postaram a atividade. Um ou dois entrou no WhatsApp para me perguntar alguma coisa. E aí eu fico pensando, será que a coisa está andando bem? Será que a turma não está conseguindo acompanhar, não está gostando do formato e já está desistindo, né? E aí, pelo menos nos 2 últimos semestres que eu já trabalhei remoto com essa disciplina, eu não tive essa surpresa desagradável de não encontrar com vocês mais na plataforma depois. Na verdade, o que acontece é que lá no final vem uma avalanche de alunos falando: professor, eu estou vendo lá que o prazo das atividades estão vencendo, eu já tenho atividade vencida, como é que eu faço para recuperar aquela nota ou enviar aquilo de novo e tal, porque a gente estava dando prioridade a outras disciplinas e que é, assim, o que eu imaginava que estivesse acontecendo também, né, uma das opções, e me aliviava um pouco em termos de sensação de angústia de saber se vocês ainda estão ou não comigo, certo? Então, quando o Paulo me perguntou, né, o que eu estou sentindo, como é que está sendo para mim dar aula online, para mim está sendo uma experiência diferente, não nova, porque em 2009 eu já tive experiência lá na UFES de trabalhar no NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância da UFES, com cursos EAD, não é nem remoto, igual a gente está fazendo nesse formato aqui, que é um paliativo nesse período de pandemia, né? Porque o nosso curso é presencial, o nosso curso não é EAD, o nosso curso é presencial, e nós, para não ficarmos parados, por enquanto, estamos trabalhando nesse formato online, né? O professor está à disposição de vocês do mesmo formato que estaria no curso presencial, né? Vocês conseguem contato direto comigo, professor da disciplina, qualquer tempo e hora, via os canais aí, né? Eu coloquei até no AVA aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem, né? Mas quem já entrou já percebeu. Eu coloquei aí o meu e-mail e o meu telefone, que é o WhatsApp também, para qualquer um de vocês que tiver dúvida ou até mesmo angústia ou sugestões, né, qualquer coisa, quiser conversar comigo, eu estou disponível aí nessas 2 linhas de canal diretos, né, rápidos, para a gente poder conversar. Diferente de um curso EAD, que o professor monta a disciplina, mas o curso, ele é, como vou dizer assim, ele é autossuficiente, né? Ele já roda de uma maneira, ele já é montado para rodar de uma maneira mais autônoma, né? Em que os alunos entram na plataforma e, sem interagir com o professor, ele consegue absorver o conteúdo e realizar o curso, né? O curso é baseado basicamente nas entregas de atividades, realização de questionários, né? E provas presenciais num tempo de 20% mais ou menos do curso apenas. Isso já é programado, né? No nosso caso, o fato de nosso curso ser presencial, aqui a gente chama essa modalidade que a gente está trabalhando agora de ensino como ensino remoto, né? Vocês devem estar ouvindo muito essa expressão APNPs, né? Atividades pedagógicas não presenciais. Quer dizer, é como se fosse um híbrido, né? Entre a educação à distância e o curso presencial, né? No final, na prática, a gente acaba tendo a sensação que está fazendo o curso EAD mesmo, até mesmo porque essa pandemia a gente está percebendo que ela está bem fora de controle ainda, e eu não tenho perspectiva eu particularmente não tenho perspectiva de voltar esse semestre para o campus para dar aula presencial ainda.
né? Eu acho muito difícil que a gente seja obrigado a ir para lá, para o IFES, depois, né, no mês de julho, para ter aulas presenciais. E como essa nossa disciplina não tem aula de laboratório, aula prática, se eu puder optar, eu inclusive vou segurar mais esse semestre com essa disciplina toda nesse formato remoto, né? É claro, eventualmente, se os índices, né, da pandemia melhorarem e a gente perceber segurança no retorno presencial, o que eu posso fazer, né, ou o que eu gostaria de fazer, seria um formato híbrido, né, em que, por exemplo, alunos que estão com dificuldade de acompanhar a disciplina nessa plataforma poderiam estar tendo encontros presenciais comigo em grupos pequenos, né, menores, sei lá, 2, 3 alunos, para um momento de tirar dúvidas presencial, caso esses encontros síncronos não sejam suficientes, certo? Mas sei lá, acho que o momento de pandemia ele deixa a gente muito confuso até mesmo em relação a essa sensação, né, do que pensar dessas aulas online. Tá? Acho que mistura muito, né, o sentimento aí. Eu gosto mais de aula presencial do que aula remota, assim. Eu sinto mais segurança porque eu consigo ver o rosto de vocês, as expressões, eu consigo ter feedback mais instantâneo, por exemplo, pessoal, estou viajando demais, estou falando besteira, vocês estão entendendo, não estão entendendo, né? Consigo que vocês também participem mais, colocando o posicionamento de vocês, né, nas nossas discussões. Então, acho que é mais ou menos por aí. Ó, Maria Eduarda, por exemplo, falou: eu não consegui me adaptar ao EAD. Entra num curso superior. Para mim foi um milagre, kkk. Não, eu acho que assim, Maria Eduarda, né? Eu acho que você ter conseguido conquistar uma vaga no curso superior foi mérito seu, tá? Estamos todos no mesmo barco, né? Eu, por exemplo, o pessoal, né, no ano passado teve que fazer aí o Enem no formato remoto. Foi uma experiência inédita para todos que estavam tentando, né, vaga no SISU. Então, a gente não pode achar, por exemplo, que eu peguei uma época ou um momento ou um formato que era mais fácil conseguir as coisas. Errado. Esse não é o pensamento correto. Na verdade, se você achou que estava mais fácil, é porque foi mais fácil para você do que para outras pessoas, ou menos difícil para você do que para outras pessoas. Na verdade, você conseguiu conquistar o seu espaço, né, numa situação que era igual para todo mundo. Né? Acho que é mais por aí. O João Vitor, por exemplo, está falando que o Enem foi bem cansativo. Né? Ele foi cansativo, talvez não só na hora de você realizar o exame, mas emocionalmente para se submeter a esse exame também, né? Ao processo todo de forma online. Tanto que teve muita gente que nem apareceu, né? Perdeu para o WO mesmo, muitas vezes por não acreditar que ia ser capaz de realizar. Né? A gente sabe que existe. Aí vou aproveitar, né? Vou falar um pouco também sobre assim, coisas que me afetam emocionalmente dentro desse cenário de pandemia, né? Que é a questão social que a gente vive no país em relação a acesso à tecnologia. Né? A gente vê, por exemplo, essa questão do Enem, que muita gente não compareceu para a prova. Muitos não compareceram porque não tinham computador na hora para poder fazer a prova.
O mesmo está acontecendo nesse formato remoto nosso aqui, né? Aqui na graduação, no BSI, a gente tem muito menos esse impacto. Mas eu sou professor no curso técnico de informática também, inclusive sou coordenador do curso técnico de informática. Então eu estou acompanhando de perto muitos casos de alunos, né, que no presencial já tinham dificuldade de estar presente no nosso campus para poder cursar as disciplinas, e no formato remoto esses alunos simplesmente desapareceram. E a gente ficou mais uma vez com aquela sensação de angústia. O que aconteceu? O aluno sumiu. Ligo para ele, mando e-mail, sinal de fumaça, nada. Não consigo contato com esse aluno. Mais para frente a gente descobre que o aluno não tinha nem condições de estar pagando mais a conta de celular dele, então nem telefone ele não tinha mais. E a gente não estava conseguindo contato para saber como poderia ajudar esse aluno que estava sumido, né? Vocês devem ter percebido que a gente tem aí um programa de auxílio digital da assistência estudantil para essas situações, né? Aluno que não está conseguindo acompanhar as atividades por motivo de recurso tecnológico, né? Que a gente consegue pelo menos fornecer aí agora, se eu não me engano, é o chip de celular com a internet, para que ele consiga acessar a internet de casa para poder seguir nesse formato remoto por enquanto. Então, assim, são coisas muito difíceis, né, da gente encarar nesse momento. Vamos para mais algumas perguntas. Se parar, o Paulo botou aqui, se parar para pensar, mesmo no ponto de vista do Enem, está difícil, ele estaria mais fácil para todo mundo, não só para um ou outro indivíduo, né? Então daria no mesmo. Isso, eu penso dessa forma, né? Se o nível aumenta ou diminui num determinado processo, ele muda para todos, né? Aí Maria Eduarda falou que já quis desistir diversas vezes, umas 5 pessoas na minha turma de 20 assistiam a aula com frequência, contando comigo. Maria Eduarda, eu estou na dúvida, você não entrou agora então, né? Isso aí você já vivenciou no semestre passado, é isso? Porque você está falando em desistir umas 5 vezes e a gente está na primeira aula ainda. Ah, tá. E essa disciplina você só está fazendo ela agora? Eu não entendi, não. Pessoal, uma outra coisa, quem quiser também participar usando o microfone, fique à vontade, tá? Pode abrir o microfone, pode falar. Se quiser até mostrar a carinha aí, compartilhando, né, a câmera, como é um momento hoje de a gente se apresentar, se conhecer, acho que todo recurso de interação é válido aqui, tá? Ah, sim, terceiro ano de ensino médio. Sim, é, pois é, essa sensação de desistência, né, de querer desistir, é, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer, natural, né, normal. Às vezes a gente tem aquela sensação de que está se sentindo sozinho, e aí eu tive uma reunião segunda-feira, na verdade todos os professores, né, junto com a direção de ensino, e foi colocada essa questão dessas aulas remotas, que muitos professores não têm hábito de fazer essas aulas remotas. Eu mesmo faço poucas vezes, né? Porque, assim, no caso das disciplinas que eu estou ministrando,
a maioria das vezes essas aulas síncronas elas são mais tira dúvida do que propriamente para apresentar conteúdo, né? Então, são encontros rápidos, né? E as eventuais dúvidas a gente acaba tirando ou por WhatsApp ou e-mail, às vezes até no fórum do próprio AVA mesmo, né? E aí não fica alocando também muito vocês com esses horários muito rígidos, sendo que esse formato online permite vocês terem essa flexibilidade de que horas vocês querem estudar, né? Mas, bom, beleza. Acho que agora a gente tem um volume bom de participantes aí, né? E eu vou... Professor, Opa! Fala, Renzo. você sabe se essa aula vai ficar gravada em algum lugar para o pessoal que não conseguiu estar aqui? Sim, naquela hora que eu dei a parada, que eu falei que eu ia gravar, eu disparei aqui o, Ah, tá. o gravador, tá? E aí depois eu vou colocar no AVA mesmo. Eu vou já Tá, deixar obrigado. na apresentação de disciplinas, aqui, ó. Tá vendo a apresentação de disciplina do AVA? Tem esse fórum, né, de discussão tira dúvida, a apresentação da disciplina, que eu vou passar rapidamente nela hoje. E aqui eu vou colocar o link para o vídeo no YouTube, que eu vou subir daqui a pouco essa aula aqui, beleza? Ok, obrigado. Tá? Aí eu deixo aí todas essas aulas síncronas, elas também, isso aí está até dentro da resolução, tá, do IFES, quando a gente teve que começar com esse formato remoto. A gente precisa gravar as aulas porque existem essas limitações tecnológicas e de logística, né, dos participantes dos cursos, de nem sempre conseguirem estar online na hora da aula. Então, como eu estava percebendo que com as minhas aulas síncronas eu estava tendo baixa adesão, até mesmo porque vocês devem ter percebido, eu falo muito lento, muito devagar. Boto muita gente para dormir, né? Quando a aula é presencial, tem gente que fala assim: nossa, professor, sua voz é boa para botar para dormir. E aí eu levo isso numa boa, né? Porque é meu isso aí, tá? Acho que talvez a tranquilidade, né? A forma de falar, não sei o que é, ou a voz baixa. Eu sei que a galera tem essa percepção aí. E aí, você assistindo essa aula gravada no YouTube, depois você pode aumentar a velocidade e não precisa nem ficar passando tanto tempo escutando a minha voz, né? Você pode adiantar. Eu agora, por exemplo, estou fazendo um curso de pós-graduação no IFES mesmo, de práticas pedagógicas, e a gente entrou no segundo semestre já, tá? Daqui a pouco acaba o curso. Mas no início eu estava assistindo as aulas síncronas, né, que eles marcavam lá. E aí sempre eles colocando, né? Olha, essa aula vai estar disponibilizada depois no nosso canal do YouTube e não é obrigatório, não vai ser cobrado presença nas aulas síncronas. Aí eu falei, bom, quer saber? Às vezes eu fico lá 1 hora, 2 horas escutando, né, a pessoa falando e passando aquele conteúdo e a gente acaba ficando muito cansado, perdendo muito tempo aquele vídeo, aquela aula no caso. Eu experimentei depois, assisti acelerando no YouTube e achei que ganhei tempo pra caramba, né? Então, assim, é uma prática que já está bem comum e a galera que estuda online tem adotado muito essa estratégia também, né? Então, gravar aqui é interessante para vocês também poderem ter esse acesso depois. Principalmente se for uma aula que eu estiver resolvendo exercício, né? Bom, beleza. Ó, o camarada colocou a Maria Eduarda. Nossa, eu dei graças a Deus que a aula começa às 8 e não às 7. Pois é, e lá na programação colocaram 7h50, né? E assim, voltando ainda na pergunta do Paulo, o que você está achando das aulas online? Nesse sentido,
de ter que acordar cedo, eu acho que ela foi vantajosa, porque eu pude estar aqui com vocês sem precisar pegar o carro, né, ou eventualmente um ônibus, ir lá para o IFES, né, pegar a chave, abrir sala para estar no horário dentro da sala. Né? No caso aqui, eu precisava apenas estar no horário com o computador aberto. Né? Então são coisas que trazem vantagem também, né? Não é só desvantagem esse ensino remoto. Até mesmo por isso eu acredito. Opa, microfone de orelha. Tá baixo minha voz? Vocês não estão conseguindo me escutar? Não, tá bom, professor. Então, você botou aí microfone de orelha? Ah, microfone de orelhinha. Acho que ele tava falando dele, professor. Ah, então tá, beleza. Bom, vamos lá. Aí, mas é isso, né? Então, dá para tirar alguns proveitos desse formato remoto. E isso está indo também para a área comercial, né? No caso profissional. Tem muitos de vocês, inclusive, que pode ser que ingressem já no mercado de trabalho, que esse mercado ele vai ser todo online já. Né? Vocês vão acabar trabalhando de casa e para empresas de São Paulo ou do exterior, né? Eu tenho alguns colegas que estão trabalhando até já para empresas no Reino Unido, morando aqui em Vitória, né? E o trabalho ele é online, então não tem muito mais esse negócio de esperar que volte tudo presencial para sempre, né? Sei lá, ou em sua plenitude. Então, na educação, acredito que algumas coisas, até o IFES mesmo, deva aproveitar essa coisa de educação nesse formato online para jogar parcialmente, né, alguns cursos, algumas disciplinas nesse formato. Bom, vamos lá. Professor, a Cristina trouxe uma metodologia de leitura nesse começo do EAD. Como você trabalha em geral? Recomendou um livro no caso. Olha, aqui a gente vamos falar então agora da disciplina em si, né? Nós vamos tentar ficar o mais próximo do ensino tradicional, que seria no formato presencial possível. Tá? Isso eu digo no que sentido? Né? Nós vamos trabalhar como uma disciplina teórica, introdução ao computador. Eu vou trabalhar com vocês no formato de apresentação de conteúdo seguido de avaliações. Né? Sendo que a apresentação desse conteúdo ele pode ser por leitura de texto ou assistindo videoaulas. Né? No caso, as minhas videoaulas fazendo apresentações do conteúdo, que são slides que vão estar disponíveis aqui no AVE. Eu gosto de trabalhar também com realização de trabalhos em grupo, tá? Com apresentação. Nessa disciplina, como o assunto já é um assunto comum a todos aqui, né? Por exemplo, é difícil eu chegar para vocês aqui agora e perguntar quem nunca viu um computador ou quem nunca usou um computador, né? Para que serve o computador? São perguntas que elas, acho que hoje nem fazem muito mais sentido no nosso contexto. Então, trabalhar essa disciplina seguindo, né, à risca o que seria esse conteúdo de introdução ao computador, eu não acho que é produtivo. Então, o que a gente faz, né, o que eu adoto aqui, dentro de uma temática, a gente trabalha com apresentações e
e realização de trabalhos escritos, né? Como se eu estivesse pedindo para vocês criarem um resumo ou fazer um apanhado sobre um determinado tópico dentro da disciplina de introdução ao computador. Por exemplo, quando eu falo aqui, né, conceitos básicos e terminologias usadas em computação, né? Aí vamos lá, por exemplo, só para vocês terem uma base. Né? Olha lá, né? O que a gente tem aqui? O que é um computador? Né? Computação nos tempos modernos, aí eu tenho lá, por exemplo de computadores mais usados hoje, né? Dispositivos móveis, arquitetura ARM, notebooks, laptops, PC, né? No caso desktop, computadores de mesa. Quer dizer, eu estou conceituando nessa primeira semana com vocês o que vem a ser o computador, quais são os tipos de computador para uso que temos hoje, quais são as tecnologias envolvidas, né? Aí nós temos também, por exemplo, os componentes do computador, quais são os componentes, do que eles, né, do que o computador efetivamente é feito, né, o que compõe o computador e quais são os papéis de cada componente desse. Então, para eu não chegar aqui e ficar tendo a sensação, né, de que estou falando coisas que muitos de vocês, inclusive, já sabem, esses conteúdos iniciais, eu faço o quê? Eu trabalho dividindo os temas e pedindo para que vocês em grupo elaborem uma apresentação trazendo inclusive o que a gente tem no mercado atualmente, certo? Né? Para que o curso sirva, na verdade, para nos atualizar e não ficar falando de conceitos que vocês já estão intrinsecamente bem acostumados e adaptados a eles, né? Então, o que o Renzo botou aqui já? Eita! O que está rolando aí? Me perdi. Chat, WhatsApp. Me ajudem. Grupo do Zap. Ah, tá, ok, beleza. Isso, tá ótimo. Então, quando você fala de metodologia, eu não sei se a Cristina falou alguma coisa do tipo assim, vou trabalhar com metodologia orientada a projeto, ou vou trabalhar com sala invertida, né? Ou vou trabalhar num formato híbrido tradicional com sala invertida, né? Você falou que ela recomendou um livro, eu não sei esse livro se é um livro de práticas pedagógicas, né? Mas em termos de metodologia aqui, a forma, né, como a gente vai trabalhar vai ser assim: exposição de conteúdo, seguido de avaliações, ou conteúdos que são trabalhados já com a elaboração de trabalhos, né, entre vocês e assim. Eu gostaria dessa vez, porque no semestre passado eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, inseguro, né, de cobrar algumas coisas, porque esse aspecto de adaptação ao ensino remoto, né, à distância aí, e o acesso à tecnologia era uma coisa que estava um pouco limitada ainda. Eu lembro que a turma entrou com 40, mas no final foram só 30 cursando até terminar a disciplina. Na verdade, entram 40 e poucos, né? E só 30, mais ou menos, conseguiram chegar no final da disciplina. Os outros foram se perdendo pelo caminho, na verdade pediram trancamento de matrícula, né? Aqui eu queria com vocês, né,
O primeiro conteúdo que eu mostrei, por exemplo, esse de conceitos, já tentar trabalhar como eu faria no presencial, tá? Mas adaptado para esse nosso esquema online, que seria trabalhar distribuindo já os conteúdos entre vocês a partir de semana que vem, né? E dar um prazo para vocês em grupo elaborarem algumas apresentações sobre os tópicos, as temáticas, tá? Mas aí, na semana que vem, a gente pode já até deixar aqui pré-agendado um outro encontro síncrono, que aí a gente efetivamente vai começar a disciplina tocando o conteúdo dela, e aí eu vou trabalhar, né, vou falar com vocês, explicar direitinho qual é a proposta da nossa primeira atividade referente a esse tópico, conceitos básicos e terminologias usadas em computação. Vitor Oliveira, eu consegui te responder? Eu agora vou passar aqui na disciplina e eu acredito que vai ficar ainda mais claro a forma como a gente vai trabalhar. Eu vou habilitar aqui para mim agora a visão de professor, porque aí eu vou fazer um spoiler mais ou menos com vocês, vou dar um spoiler, né, da disciplina como um todo, mas vocês estão percebendo que poucos tópicos estão sendo abertos, eu vou abrindo aos poucos, porque algumas coisas eu vou adaptando, né, todo semestre eu gosto de mexer na disciplina, até mesmo porque isso eu vou seguindo de acordo com o ritmo da turma. Não significa dizer assim, a turma é muito boa, vou puxar mais, a turma está muito devagar, vou puxar menos. Não é isso. É questão de adaptação mesmo. O que eu estou percebendo que está dando mais certo, o que não está dando muito certo, e eu vou ajustando as atividades ao perfil da turma, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer em introdução ao computador é acessar o AVA, tá? Encontros síncronos, vou deixar claro, não é obrigatório, não cobro presença, mas eu gosto muito de ter vocês presentes para eu não me sentir sozinho, perfeito? Se eventualmente um dia eu marcar uma aula síncrona e não aparecer ninguém, e essa aula eu perceber que ela tem informação importante para passar para vocês, eu vou dar ela mesmo assim, vou fazer ela mesmo assim, considerando que existe gente assistindo, porque eu vou gravar e vou postar ela no nosso Moodle depois, no nosso AVA, entendeu? Então, independente de ter gente presente ou não nas nossas aulas síncronas, elas vão acontecer de qualquer jeito, né? Se estiver marcada, elas vão acontecer. A recomendação foi que a gente pré-agendasse pelo menos a cada 15 dias aulas síncronas. Mas eu sempre vou estar comunicando, né, vocês na semana que tiver aula síncrona, pela estrutura do AVA mesmo, né, quando vai ser a aula e o horário. Né? O horário a gente pode tentar manter o horário da aula para evitar conflito com outras disciplinas, mas é basicamente isso. Então, aqui na parte, vamos apresentar um pouco o nosso AVA. Na parte superior, né, eu acho que, como vocês já mencionaram da professora Cristina, vocês devem ter tido aula com ela então. E aí, o AVA dela, vocês vão perceber que é um pouco mais organizado que o meu. Tá? Eu não vou nem ficar comparando isso não, porque ela é uma professora muito, muito boa mesmo. Eu gosto muito do trabalho dela. Professor, licença, fazer a tarefa em grupo é obrigatório? Dupla ou individual não é possível? Obrigada. Pois é, Rosiane. Na semana que vem, quando eu for propor essa atividade, eu penso em fazer ela síncrona justamente para a gente fazer esse levantamento, tá? Porque se a gente perceber que vai ser complicado para vocês trabalharem em grupo nesse formato online, eu sigo como eu fiz no semestre passado. Eu dou essa atividade no formato individualizado, né? Eu coloco as duas opções. Eu coloco quem quiser fazer em grupo, faça uma apresentação em PowerPoint, faz uma gravação de áudio
e posta, porque aí todo mundo vai poder visualizar essa apresentação desses grupos, tá? E se o aluno tem dificuldade de participar online em grupo, até mesmo por causa da questão de horários, faz um formato de atividade diferente, que seria um documento, né, como se fosse um relatório sobre um determinado tópico ali, né, um trabalho escrito, certo? Isso até mesmo para não prejudicar essa questão mesmo de não tenho computador, estou acompanhando tudo por celular, como é que eu vou trabalhar depois com um grupo à distância, né, participando com eles efetivamente ou ativamente numa elaboração de apresentação, sei lá. Então, às vezes o aluno tem dificuldade, né, e aí a gente tem que pensar nesses casos também, certo? São os desafios que a gente encontra principalmente quando está trabalhando nesse formato remoto. No presencial isso aí costuma acontecer também, porque existem alunos que trabalham às vezes embarcado, né, ou trabalham por escala e não conseguem nem estar presentes nas nossas aulas, e diria lá, então estar junto com outros colegas para fazer trabalho. Tá certo? Então, Rosiane, fique tranquila. A gente vai discutir esses detalhes dessa atividade na quarta-feira que vem, tá? Beleza. Então, essa parte superior da tela, da nossa página, a gente vai estar sempre colocando os avisos. Vocês não estão vendo nada desses avisos que estão em itálico aqui, porque eles estão escondidos, tá? Mas esse bom dia, turma, né? Sejam bem-vindos. Isso aqui eu já coloquei como um primeiro aviso para vocês. E eu sempre mantenho aqui os meus contatos, né? Contato do professor, no caso o e-mail institucional e o meu celular, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também os mapas de atividade. Esse mapa de atividade é algo que a resolução do IFES, quando a gente começou a trabalhar de forma remota, foi exigido que a gente publicasse para vocês, tá? Mas acompanhando pelo AVA, você não precisa nem estar olhando esse mapa de atividades, você vai saber bem o que tem que fazer dentro das semanas, né, dos nossos tópicos e os prazos de entrega das atividades. Basta você clicar na atividade ou vir aqui, ó, vou dar até uma dica, ou você clicar aqui em notas, tem essa parte, eu não sei se para vocês aparece como administração, deixa eu mudar papel para aluno para ver como é que aparece para vocês aqui. Aparece como na caixa administração, vocês vão encontrar aqui esse link, como é que eu vou dizer? Isso aqui não é um link, né? Notas, né? Esse recurso, notas. Nele, vocês vão ter as atividades, tá certo? Que vocês precisam realizar. E aí, clicando na atividade, vai ser possível verificar, inclusive, o prazo de entrega. Então, por exemplo, aqui está dizendo, olha, o prazo de entrega dessa atividade é até terça-feira, 1º de junho. Quer dizer, eu vou... tá certo, é isso mesmo. Vou deixar essa atividade aí com esse prazo longo, tá percebendo? Então, vocês ainda vão ter 20 dias para estarem fazendo essa atividade dos conceitos básicos e terminologias, né? Aqui no caso eu coloquei ela no formato de lista de exercício, né? Mas na verdade era para estar até escondida. Escondida, desculpa. Essa atividade era para estar até escondida, porque na verdade
Isso vai estar dessa forma se a gente decidir fazer como lista de exercício essa parte de conceitos básicos ao invés de apresentação, tá? Mas aí a gente faz uma enquete na quarta-feira de semana que vem e define como essa atividade vai ser. Deixa eu até colocar ela invisível para não criar confusão aí ou alguém já na ansiedade tentar resolver logo essa tarefa, tá? Ó, vocês vão percebendo que à medida que o dia vai começando, o AVA vai ficando um pouco lento, né? Ele vai tendo umas instabilidades, eu acho que está relacionado à demanda mesmo que ele deve estar tendo nesse momento. Aqui eu vou... Opa, peraí. Essa atividade aqui, por enquanto, eu vou esconder ela, que aí na quarta-feira a gente define. Ok. De repente ficou muito lento para mim aqui. Bom, mas está indo. Beleza, vamos lá. Aí, então nessa parte superior a gente tem essas informações, né? O que eu gosto de colocar aqui também, por exemplo, avisos do tipo, olha, vamos ter uma prova, né? E aí eu coloco a data da prova, ou vou ter uma prova de segunda chamada e coloco a data da prova. Por algum motivo, precisamos, sei lá, mudar o dia da nossa conferência, pode ser que aqui eu coloque um aviso também alertando alguma coisa relacionada a isso. Ou vai ter um evento especial num determinado horário de aula nosso ou numa semana que eu acho interessante que vocês participem. Eu posso também estar colocando aqui dentro dos avisos. Essas notícias, né, ou esses avisos que eu coloco na parte superior da página, eu gosto muito também de publicar elas pelo fórum geral da disciplina, tá? Cadê? Que é esse aqui, ó. Dentro de apresentação de disciplina, eu costumo, dentro desse fórum Tira Dúvidas, também aproveitar e colocar os avisos ali. Por que eu faço isso? Porque se eu coloco ali, ele já dispara para mim automático para o e-mail de vocês. Então nem sempre vocês vão ter o hábito, né, o costume de estar acessando o AVA. Vão ter semanas que vocês vão às vezes passar direto sem ver o AVA. Então eu jogo ali no fórum e essa mensagem chega então no e-mail e aí serve de alerta para ir no AVA e ver o que está acontecendo, o que tem lá. Beleza? Eu estava pensando até em colocar a disciplina no formato semanal, mas eu por experiência própria, eu percebo que depois que eu abro uma semana e os alunos começam a ter dificuldade de cumprir prazos das atividades, eu começo a ter que ir replicando a atividade em semanas seguintes. E isso acaba gerando mais confusão do que arrumação. Então, o que eu tenho feito é organizar o nosso AVA em tópicos, e aí você já sabe, por exemplo, olha, nessa disciplina a gente vai trabalhar com conceitos básicos e terminologias usadas em computação. Esse é um item do nosso curso. Então, tudo relacionado a esse item, ou a esse tópico, vão estar aqui, que basicamente seria o quê? A apresentação do conteúdo e a atividade, o exercício que você tem que fazer, né? Essa apresentação, né, eu faço com vocês no formato de vídeo e posto também, porque aí você tem a opção de fazer a leitura dos slides ou assistir a videoaula referente a esse slide, perfeito?
Beleza. A lista de exercícios, já comentei, ela está invisível para vocês por enquanto, porque a gente vai pensar junto aí se vamos trabalhar no formato de elaboração de um trabalhinho em grupo, né, ou se vai ser uma lista de exercício individualizada. Tudo aqui que eu coloco de tarefa vale ponto, tá? Já vou adiantando logo. Quando a gente vai em apresentação da disciplina, tem uma parte aqui que vai gerar dúvida de vocês também. E eu acho que eu preciso até corrigir um negócio lá. Né? Introdução ao computador. Aí eu já falei com vocês algumas coisas. Né? O objetivo da disciplina, né? Conhecer o funcionamento básico do computador com uma máquina de processamento lógico aritmético. E os objetivos específicos, né? Conhecer as características básicas dos componentes de hardware e conhecer diferentes tipos de dados usados pelos computadores. Aí quando a gente fala da questão de representação dos dados, né, no formato digital aí, né, em bits, para que os componentes consigam entender a lógica de funcionamento desses dados e manipulação deles, né, e realizar operações básicas sobre números inteiros e diferentes bases numéricas, que é a parte que eu acho assim que é mais grossa dentro da disciplina, que entra naquela parte de aritmética computacional, que não é difícil, mas que vai talvez exigir um pouquinho mais de tempo de vocês fazendo exercício. Tá? Aí, na ementa oficial, por exemplo, História do computador e máquina de von Neumann, né? Conceitos básicos de tecnologias usadas na computação, visão geral do computador, componentes de hardware, sinais digitais e sistemas de numeração, binário decimal e hexadecimal, operações aritméticas básicas sobre inteiros e tipos de dados usados em computação. Esse slide ele resume de forma bem clara o que a gente vai ver nessa disciplina. Tá? Esse primeiro tópico que vocês já visualizaram ali é o tópico referente a conceitos básicos e tecnologias usadas na computação, que eu acabei fazendo uma inversão aí. Né? Depois é que eu vou abrir o tópico de história do computador. A questão de visão geral do computador, que são os componentes de hardware. Essa parte eu acho muito legal que ela seja trabalhada num formato de trabalho mesmo, e não eu apresentando para vocês o que cada componente é, porque perguntar para vocês o que é o HD, para que serve, né? Placa de vídeo, o que é, para que serve, dispositivos de entrada e saída, o que é, para que serve. Essas coisas vocês já têm noção, né? Esses conceitos já estão bem claros. Mas uma coisa que é legal é chegar para vocês e fazer a seguinte pergunta. Vem cá, estou querendo montar um computador para jogar hoje. Quais são as placas de vídeo que eu tenho no mercado que você recomendaria? Aí você vai fazer um estudo sobre placas de vídeo e vai fazer então um trabalho e vai entregar para que a turma inclusive possa ver, né, sobre placas de vídeo, né? Então eu acho que isso faz que a disciplina seja muito mais útil para todo mundo, tá certo? Aritmética, se tem conceitos dos símbolos. Se você estiver falando de mapa de caractere, a gente pode falar do mapeamento desses caracteres no código ASCII, sim, tá? Mas isso vai entrar em tipos de dados usados em computador, por exemplo, que você pode ter uma representação de caractere, né? E esses caracteres eles são mapeados no código ASCII, indo com 8 bits de 0 a 255, certo? Se foi essa pergunta, Vitor Oliveira, eu acho que é essa a resposta, tá? Beleza. Eu acho que assim, em termos de o que é o conteúdo, ele é bem claro, tá?
Então, esse slide de apresentação de disciplina ele vai estar... Ah, sim, eu abri ele para falar um negócio e esqueci. Desculpa. E aí, uma coisa que a gente sempre é cobrado, né, de vocês na apresentação da disciplina, então a gente pode, inclusive, entender essa ementa oficial aqui, né, como apresentação, parte de apresentação do nosso plano de ensino já, é a avaliação da aprendizagem. Eu gosto de padronizar ela assim, ó. Eu coloco 2 provas e 3 trabalhos, né? A primeira e a segunda prova 20 pontos, trabalhos 1, 2 e 3 mais 20 pontos. Essas provas nesse formato remoto, elas vão funcionar no formato de questionário que eu vou abrir e vou dar um tempo, né, para vocês responderem as questões dos questionários. Os trabalhos, né, a gente também engloba aqui os exercícios. Então eu acabo fazendo, na verdade, uma modificação nesse formato. Aí eu preciso até atualizar. Vou colocar aqui no chat, basicamente o que... Não, aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não precisa não. Eu vou ajustar essa orientação e boto ela de novo. Na verdade, quando a gente coloca aqui, né, essa avaliação da aprendizagem, eu vou fazer uns ajustes do tipo, na verdade a gente vai ter apenas uma prova com 30 pontos, exercícios que vão ser 40 pontos, e nós vamos ter... Não, desculpa, tá errado. Exercícios que vão ser 30 pontos, e 2 trabalhos de 20 pontos cada. Tá? A distribuição é essa. No final a distribuição acaba sendo essa aqui. Porque eu acho que no remoto, esse negócio de prova, nem no presencial, as pessoas gostam muito de estar fazendo prova. Então a prova, na verdade, vai ser uma prova sobre cálculo aritmético computacional. Os exercícios são exercícios que a gente vai estar colocando no AVA para vocês fazerem nas tarefas, e eu vou colocando entre parênteses o valor de cada um, tá? E os trabalhos, que são 2 trabalhos, eles podem acabar sendo exercícios também, tá? Sendo que esses exercícios vão ser um pouco mais elaborados, por isso a gente coloca aí na categoria de trabalho. E aí vocês vão saber também que vai ser trabalho, porque eu vou estar colocando lá o valor deles como 20 pontos. Perfeito? Ficou alguma dúvida sobre a avaliação aí? Professor, licença, suas aulas são às 7h50, pois eu recebi por mensagem eletrônica outro horário, às 8h. O nosso horário oficial, eu vi lá que ele está 8 horas enquanto perdurar aí o remoto. Isso é ótimo, né? Mas isso vale só para encontros síncronos. Eu não vou fazer encontros síncronos toda semana. Vou fazer essa semana, vou fazer na próxima, aí a gente já começa a pular. E só vamos fazer depois semanas seguidas, se a gente sentir necessidade dentro do decorrer do curso, tá? E assim, vale aquela situação também, né? Estou com dificuldade de entrar no horário das 8 horas para assistir essa aula 5, né? Então a gente pode
assistir essa aula gravada depois, acessando pelo AVA também, tá? Mas eu gosto, né, como eu falei, de ter vocês aqui juntos comigo, porque tem essa interação, inclusive das dúvidas, vocês vão falando aí no chat, tá certo? Então é isso. Aí eu vou acertar, tá, essa apresentação aqui. E acabou também a apresentação. Beleza. Então é isso. Os conteúdos eles vão vindo aqui, né? Ó, visão geral do computador, depois eu vou abrir para vocês. História do computador, eu vou abrir para vocês. Aí tem vídeo sobre história e máquina de von Neumann, né? Apresentando os slides lá já. Sistemas de numeração, aí eu coloco aqui já algumas listas de exercício. Faço também um vídeo de conversão de base numérica, mostrando como é que faz isso. Como a gente vai ter encontros síncronos, eu posso deixar esses vídeos aí, né, e ter os encontros síncronos para a gente fazer um tira-dúvida. Porque aí a gente não fica muito tempo também, né, nesse encontro síncrono. A ideia de encontro síncrono, para não ficar muito cansativo, é que eles sejam mais curtos também, né? Meia hora, 1 hora, eu acho que é um tempo suficiente para a gente interagir aqui. Aí depois vem mais conteúdos, né? Lógica temporizada, operações aritméticas computacionais, é um tópico que vai gastar bastante tempo nosso, né? Basicamente, esse tópico ele vai com a gente até quase no final do semestre, e aí e a carga horária dessa disciplina é pequena, vocês devem ter observado que seria uma aula só por semana no presencial, né? E aqui no remoto continua assim. E o conteúdo é pequeno, pela ementa que vocês viram ali na apresentação, temos poucos assuntos para tratar, então o que a gente pode fazer depois é ir pensando em tópicos que sejam úteis para a gente também. Aí depois tem a prova, né? Eu abro o tópico de prova mais para frente. E tipos de dados usados em computação. Já vou até adiantando que é o nosso último trabalho, inclusive, né? Dentro dos 2 trabalhinhos que eu vou passar para vocês. Um trabalho vai estar aqui dentro desse tópico. E o outro trabalhinho vai estar aqui dentro de visão geral do computador. Tá ok? Então é isso. Eu acabei apresentando a disciplina e não me apresentei, né? Falar um pouquinho da minha formação, né? Eu dentro da computação, eu comecei mesmo, foi quando eu entrei na minha graduação, que foi fazer engenharia de computação na UFS. Depois, eu fiz, né? Assim, tudo bem que dentro da minha graduação eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios e tal, mas sempre na área de desenvolvimento de sistemas, tá? Profissionalmente eu não tive experiência de trabalhar nessa parte de hardware, né? Nessa engenharia de hardware propriamente. Então sempre dentro da área profissional, focando no desenvolvimento do sistema, até mesmo porque eu trabalhei foi aqui no estado e são poucas as empresas que a gente encontra para trabalhar com hardware aqui no estado, né? A demanda por sistema de informação é muito maior aqui. Então esse curso, por exemplo, que vocês escolheram fazer dentro da área de informática, né, dentro da computação, eu acho que foi bem assertivo, né? É um curso muito bom para quem vai trabalhar na área de computação, até mesmo agora nessa onda do mercado sedente por desenvolvedores de sistemas, né? Acho que a tendência é esse curso que vocês estão fazendo ficar cada vez mais em alta, a demanda do mercado está agressiva, né? Vocês vão ser peças assim muito disputadas, podem ter certeza. Depois disso, né, da graduação, eu parti para o mestrado, fiz na UFS também. O meu mestrado foi em informática, no departamento de informática também.
E nesse mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com ambientes virtuais de aprendizagem, né, mais nessa linha de inteligência artificial voltada para esses ambientes. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu caí de cabeça mesmo na área da docência, né? Eu saí do mercado de desenvolvimento de sistema propriamente e fui ser professor como profissão. Aí eu tive experiência de trabalhar no Senai, em cursos técnicos do Senai, e fui professor também na UCL, faculdade que fica, inclusive, em Manguinhos, em frente ao nosso campus do IFSerra. E lá eu fiquei por 7 anos dando aula em curso superior de engenharia, sistema de informação, vários pós-graduações. Eu também trabalhei lá na UCL em cursos de pós-graduações na área de automação, e nesse meio do caminho eu acabei ingressando no doutorado lá na Engenharia Elétrica da UFS, que eu concluí em 2019. 2019. Concluí em 2019. Nossa, o tempo está passando muito rápido. Concluí em 2019. E aí, digo também que foi o momento mais sofrido da minha vida fazer esse doutorado na Engenharia Elétrica, mas foi na área correlato nossa, né, porque foi em desenvolvimento de técnicas, né, trabalhando com processamento de imagem, tá? Mas assim, foi um conteúdo que para mim particularmente foi muito pesado, achei muito desgastante, tive que estudar bastante lá para conseguir fazer com que minha pesquisa fosse para frente. Mas no final deu tudo certo, demorou um pouco mais do que eu pretendia, mas estou vivo e estou aqui de volta. Né? E tudo isso eu fui fazendo, inclusive sem me afastar exclusivamente para fazer o doutorado, então acaba tendo uma sobrecarga um pouco maior. Mas no IFES eu entrei em 2017, tá? Então eu tenho praticamente 4 anos de Instituto Federal como professor, mas na minha história de vida eu entrei na ETEFS e fiz metalurgia há muitos anos atrás. Antes de ir para a graduação, eu já fui aluno do IFES quando se chamava ETEFS, né? E depois virou Cefet, de Cefet virou IFES, né? Então é isso. Lucas Vieira lá entrou junto comigo. Mas, tá, isso aí eu não sei o que vocês estão falando. São outras coisas, né? Para ser bem sincera, minha primeira opção era Ciência da Computação na UFS, mas acabei não passando. Mas agora que vi melhor o curso de Sistema de Informação, eu desisti do Ciência de Computação. Foi exatamente, pois é, são opções, né? E eu acho que eu não estou assim, puxando sardinha para o nosso lado, não. Ciência da Computação lá é muito bom também. Cursos muito bons. Só que são cursos que exigem demais, né? E às vezes uma exigência que a gente nem sempre vai ter esse retorno 100%, né? Quando tiver concluído o curso, né? Eu mesmo fiz Engenharia de Computação, foi um curso muito sofrido, muito difícil, particularmente para mim, assim. Mas eu sei que muitos colegas meus também tiveram dificuldade, porque, só para vocês terem ideia, quando eu me formei, a minha colação de grau tinha 3 alunos, né? Então, quer dizer, de 40, 10 formaram em 5 anos, 6 formaram em 5 anos e meio e 3 se formaram em 6 anos. Aí depois começa a ficar cada vez mais picado, né? Então é uma coisa muito... Na verdade, isso mesmo. Foi essa conta, né? Então, tinha muita coisa, por exemplo, de engenharia elétrica misturada no curso de engenharia de computação, que depois acabou valendo para minha formação, mas eu pouco utilizo profissionalmente, né? Se eu for voltar para a área de desenvolvimento de sistema, por exemplo. Mas é isso.
Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Alguma ansiedade a mais? Acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, né? E, assim, já deixar então pré-agendado para a próxima quarta-feira o nosso segundo encontro, tá? E aí, nesse nosso segundo encontro, eu já vou ser mais objetivo, trabalhando direto ali esse tópico de conceitos básicos e terminologias usadas em computação. E aí o nosso encontro então fica para 8 horas. Se vocês estiverem achando muito cedo, eu posso passar para 8h30 também, porque eu acredito que com meia hora, no máximo 50 minutos, a gente consegue fazer esse nosso encontro. Ok, então eu já vou até colocar aqui, ó, vou até abrir que eu faço para não esquecer, porque são tantas coisas que a gente tem que resolver. Então aqui eu já vou colocar. Tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos e sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha... Opa, fala. Eu mandei uma mensagem ali no chat. Semana que vem, se a gente começar às 8h30, a gente não vai perder um pouco de conteúdo? Não, se começar às 8h30, a gente deve terminar nesse horário de 9h20 no máximo. Ok, tudo bem então. Tá, eu vou adiantar porque eu não vou estar aproveitando essas 2 horas todas. Até mesmo fica muito cansativo, eu acho, né? Não precisa, tá ok? Perfeito, então. Valeu. Isso aí. Aí eu vou já até colocar aqui que vamos iniciar às 8h30, tá ótimo. Beleza, pessoal. Então, vou encerrar, hein? Um abraço. Qualquer coisa também, outras dúvidas, vocês têm um grupo entre vocês e pode ir reportando no zap para mim aí o que estiver acontecendo no grupo que for relevante à nossa disciplina, tá ok? Valeu, pessoal. Até mais.